Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e hoje vamos fazer uma análise completa da parte fundamentalista do REIT Ventas. A gente já fez um ontem da parte do modelo de negócios para entender o que faz, como lucra, ganha dinheiro e tudo mais. Hoje eu vou fazer a parte fundamentalista para ver então se está barato, está caro, se faz sentido ou não a gente adicionar a nossa carteira de investimentos. E antes da gente começar, eu só peço você deixar o like, se inscrever aqui no canal, especialmente se você gosta de conteúdos como esse, fazendo análise completa de ativos do parte imobiliária lá americana e do mundo. Combinado? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a valorização dos últimos 12 meses, quase 50%, então valorização bem alta. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é a questão do PL que está negativo, mostrando que está tendo prejuízo, não está tendo lucro, e mesmo assim está sendo negociada 2,62 de preço sobre valor patrimonial. Então, nessas métricas, ele está bem caro e dando prejuízo. Então, vamos analisar aqui, então, o parte do preço, né? Como vocês podem ver, o preço ele ficou basicamente aqui nessa entre 40 e 50 por bastante tempo. Teve uma queda aqui na pandemia, mas agora já recuperou e voltou a subir, inclusive já passou as máximas, né? Hoje está sendo negociado acima dos 60, o que, em relação à sua parte histórica, é um preço relativamente alto. Mas vamos ver se esse preço mais alto faz sentido estar condizente com as métricas, né? Olhando aqui a parte de preço sobre lucro, vocês podem ver que a média deles era aqui em torno de uns 20, 30 por aqui. E aí teve um pique em 2021, subiu para caramba, e aí depois disso teve uma grande queda. Por que, Yuri, teve essa grande queda? Eu imagino que seja diretamente relacionado à questão do aumento da taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, esse REIT é extremamente endividado, aí pesou bastante na hora do pagamento das taxas e afetou o lucro. Olhando a parte de preço sobre valor patrimonial, vocês podem ver que ele ficava aqui, ó, beirando mais ou menos a casa de 1,67, essa é a média. Hoje ele está 2,52, é mais do que 50%, na verdade 2,62, é mais de 50% acima da média, né? Então ele está bem mais caro do que a média dele em termos de valor patrimonial. Descendo mais um pouco, vamos analisar aqui as principais métricas, né? Com relação a preço sobre lucro, vocês podem ver que estava aqui 40, hoje está na casa de menos 400 e pouco, né? Então, conta do lucro que provavelmente veio negativo, a gente vai ver isso mais para frente. Preço sobre valor patrimonial subiu para caramba, né? Teve uma grande subida de 2019 para cá. O dividendo teve uma grande queda, né? O dividendo é o oposto do preço, né? Quando o preço sobe e ele mantém o mesmo nível de pagamento, o valor do dividend yield cai, porque o preço está em baixa. Dentro da parte das métricas financeiras, ROA, ROI, ROIC, veja que eles têm um ROA bem baixo, 1,75, agora está negativo, inclusive, então é bem baixo. O ROI estava 4%, teve queda também, está menos 0,43, então também está bem baixo. Então, em termos de rentabilidade, eles não estão conseguindo rentabilizar os seus investimentos. Em termos de margem, né, vocês podem ver aqui embaixo a parte de margem, que aqui a margem líquida estava em 11, também teve uma grande queda, possivelmente aqui por conta das taxas de juros subiram, fez com que, era isso que eu estava explicando para vocês agora há pouco, subiu e aí a dívida ficou, né, o preço da dívida ficou muito caro e aí afetou muito o lucro desse REIT. Olhando aqui dentro da parte de margem bruta, vocês podem ver que estava na casa de 50%, até deu uma subida aqui para 2022, 2023, mas agora nesse último ano, né, nesses últimos 12 meses, caiu consideravelmente, possivelmente também por conta da questão da taxa de juros. A margem operacional estava em 21, agora está na casa de 10,60, o que é bem menor, né, do que estava ano passado. Então, ele até subiu em relação do 2019 para 23, mas agora nos últimos 12 meses teve uma queda considerável. E aqui, valor por ação e lucro por ação estava 27, 75 e 1,15 respectivamente. Hoje está 24, ou seja, o valor por ação está menor e o lucro por ação está negativo, né? Então, está tendo prejuízo por ação, na verdade. Descendo aqui, então, vamos ver a parte dos dividendos. Vocês podem ver que os dividendos estavam na casa de 10% lá em 2014, né? Até subir para 2015, e eles vieram caindo, muito por conta dos altos investimentos que esse REIT vem fazendo desde 2015. Eu falei no vídeo de ontem que eles fazem muito, investem muito na parte de desenvolvimento de pesquisas e de localizações. Então, isso, eles fizeram altos investimentos que, até o presente momento, pelo menos, não tem compensado tanto assim. Mesmo assim, eu chamo a atenção que o dividend yield médio dos últimos 5 anos está na casa de 5%, agora está na casa de 2,8%. Provavelmente, essa vai ser a média, por enquanto que a taxa de juros estiver alta,
mas a gente tem que ver aí para confirmar isso no próximo ano, no próximo relatório eu trago para vocês essa análise, né? Olhando aqui em termos de crescimento de receita e lucro, vocês podem ver que a receita até subiu consideravelmente, de 3 para quase 5 bi, né? Um aumento de quase 50%. Agora, o lucro estava em 417 e agora está negativo, menos 66,50 milhões. Como eu mostrei para vocês, falei agora várias vezes já, na verdade, o lucro é negativo, né? Por isso que os dados têm mostrado negativo. Desde 2017, que esse lucro líquido vem caindo consideravelmente, muito também dentro da parte de pagamento, de investimento, na verdade, em parte de pesquisa, né? Pesquisa é uma coisa que você investe muito e não necessariamente consegue rentabilizar, pelo menos não no curto prazo. Descendo aqui, vamos analisar agora a parte aqui embaixo do balanço patrimonial total. Perceba que eles estavam com 22,58, hoje está mais ou menos aí uns 25,35, né, esses últimos 12 meses. Mas os passivos que estavam na casa de 12 subiram para 15. O passivo subiu mais percentualmente do que os ativos. Então, aqui embaixo, a gente vai ver uma queda do patrimônio líquido, de 10,22 para 10,16, obviamente. Mas a dívida de longo prazo, né? Antes era 10 em 12, agora é 3 em 15, é mais ou menos o mesmo percentual. Eles têm conseguido manter uma dívida de longuíssimo prazo. Eu mostrei para vocês ontem que os contratos deles são bem alongados e, portanto, eles têm maior previsibilidade de caixa, e como eles têm maior previsibilidade de caixa, eles conseguem pegar dívidas mais alongadas. Com relação ao fluxo de caixa, eles têm, então, 1,10 bi, o que é bem maior do que eles vinham tendo antes, né? Então, é um ponto bem positivo aí. Só que, possivelmente, isso aqui ainda vai ter pagamento de dívida, essas coisas e tal, que ainda não estavam inclusos aqui nesses últimos 12 meses e provavelmente vão estar aí nesses últimos 2 trimestres que ainda não saíram relatório. Entrando agora no site do Simple Wall Street, aquele site que eu uso aqui, que tem analistas, comentários e muito mais. Se você quiser fazer a conta, primeiro link aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixados. Você pode fazer gratuitamente, você pode pagar também se quiser, mas a gratuita já pode ver 5 empresas por mês e vocês podem estudar aí das empresas que vocês quiserem, se vocês desejarem. Então vamos ver aqui o que é que os analistas estão falando, né? Eles estão chamando a atenção que está sendo negociado a um preço baixo, né? 22,4% abaixo do valor que eles acham justos. Ele acha que o crescimento, né, o lucro da empresa vai crescer em 58,02 por ano. Acredito que isso aqui tenha precificado, né, nas contas desses analistas aqui, queda da taxa de juros, por isso que o lucro tão alto. Ele diz que está comparado com outras empresas do mesma indústria, ele está sendo negociado a um bom valor, né? Então, comparado com outras empresas que fazem a mesma coisa, ele está barato. Agora, na parte de riscos, né, que a gente tem que acompanhar. A parte dos interest payments, na parte das taxas de juros, não estão bem cobertas com o lucro, como a gente acabou de ver, que eu disse, né, tinha 1 bilhão de caixa, mas possivelmente ainda ia ter que pagar dívidas e tudo mais, ia diminuir. Aí tem a questão de gente de dentro da própria empresa que está vendendo nos últimos 3 meses. A parte de dividendos não está bem estabilizada, né, tipo, não tem necessariamente um fluxo de caixa que faça sentido pagar esse dividendo. E os acionistas que decidiram investir nessa empresa, que estavam investindo nessa empresa, foram diluídos aí no último ano. Então vamos descer aqui um pouco, ver a questão do fluxo de caixa da empresa. Veja que 4 bi, eles gastam 2,7 para poder ter esse lucro aqui de 4,8. Aí sobra 2, desses 2, 2,1 são despesas em geral, o que fica então um lucro negativo de 66,5 milhões, feito a gente acabou de ver. O Debt to Equity Ratio, e eu chamo a atenção para isso aqui porque isso aqui é muito importante, eles estão bem alavancados. Veja que a dívida em relação à quantidade de equity está bem alta, né? 134,6 é bem alta em relação aos que a gente normalmente traz aqui. Descendo aqui, vamos ver aqui o cálculo então do quanto pode se valorizar. Eles acreditam que vai ser 81,47, então fica 81,47 menos 63,22, dividido isso por 63,22, vezes 100 para facilitar a conta aí para vocês. Pode subir aí aproximadamente 29%, é o que os analistas acreditam para essa empresa. Vamos descer mais um pouco agora, comparar com outras empresas, né? E aí eles trouxeram uma comparação aqui, em alguns aspectos eu acho que é até injusto, porque a Welltower não faz a mesma coisa, então é injusto comparar aqui com a Welltower, mas eles trazem aqui com a Alexandria, a gente já trouxe esse REIT aqui no canal, vou até trazer uma atualização dele, porque é um REIT até bom. A Healthpeak Properties,
e a Omega Healthcare Investors. Perceba que a Omega ela tem uma taxa de crescimento do lucro negativa e está sendo negociada bem mais do que os três aqui. Enquanto que as outras três têm um crescimento de 4,7, 5,5 e 6,6. A Ventas ela está mais barata em relação ao crescimento dos seus lucros e o seu preço sobre lucro, né? Sendo assim, justifica o que eles disseram logo no começo, que comparado com outros players do mercado, e nesse caso esses três players aqui, está de fato barato, está de fato valendo a pena. Descendo aqui, vamos analisar agora um pouco do futuro, né? O que é que os analistas estão dizendo aqui de futuro? Eles estão esperando que vai crescer 58% o lucro da empresa no próximo ano, 24,9% a indústria e 15,2% o mercado. Agora, em termos de revenue, de receita total, a empresa vai ficar em 6,6%, a indústria 7,6% e 8,8% no mercado. Yuri, por que essa diferença de 6,6% no revenue e 58% aqui no lucro? É porque o revenue você tem que vender mais, né? Alugar mais, cobrar mais caro. Aí entra aqui dentro desse dessa revenue aqui, dessa receita. Isso aqui que ele está apontando não está necessariamente ligado à questão de vender mais, e sim, dentro da própria empresa, eles vão diminuir o gasto, eles vão diminuir a saída de dinheiro. Isso vai fazer um impacto muito grande. Que saída de dinheiro é essa? Provavelmente pagamento com juros. Então, taxa de juros caindo, impacta diretamente porque eles têm uma dívida muito, muito alta. Vamos descer então aqui um pouco mais. Vamos analisar agora o breakdown aqui mais bonitinho de como é o fluxo de caixa. Vejam que eles têm vários setores. Eu trouxe isso no vídeo de ontem. Eles têm o shop, que representava 37% do total. Outpatient Medical, se não me falar a memória, era 33%. E o Triple Net Lease era 30%. E aí tem outros segmentos que não estavam discorridos lá no relatório deles, mas que tem aqui. Então, totalizam 4,8 bi. Desse 4,8 bi, eles têm aqui 2,76 para poder fazer esse rolê acontecer, né? Para poder manter tudo isso. Sobrando, então, 2,04. Aí eles têm 2,11 de despesa, né? Com parte administrativa, com a parte operacional e outras despesas, provavelmente taxa de juros e tal. E aí, então, fica negativado aqui com 66,5 milhões de dólares por ano, né? Vamos analisar agora aqui em termos do passado. O que é que aconteceu no passado? Bom, vocês podem ver que a empresa, o revenue da empresa, desculpa, o lucro da empresa caiu 68% aproximadamente aí nos últimos 5 anos, enquanto que da indústria caiu 0,6% e do mercado subiu 12,7%. No último ano especificamente, o earnings da empresa caiu, o lucro da empresa caiu quase 1.500%. O da indústria subiu 28,3% e do mercado caiu, ficou praticamente um 0 a 0, na verdade. Não foi muito pesado aqui para o mercado. O que é que causou esse prejuízo aqui nesse último ano? Bom, eu não sei te dizer exatamente, não vi no relatório nada que dizia especificamente. Provavelmente, o relatório que eu peguei foi de 2023, foi algo que aconteceu de 2023 até agora, por isso que está aqui no último ano, tá vendo? Então, provavelmente não está no relatório, a gente vai ver isso no relatório do ano que vem. Super recomendo você se inscreva agora, se você não quiser perder o próximo ano, porque dessa queda aqui grotesca. Descendo então mais um pouco, vamos analisar agora a parte do financial position, a posição financeira da empresa. Eles têm 1,45 bi de caixa, né, de dinheiro líquido para eles poderem pagar contas e tudo mais, e uma dívida de 1,19 bi, então eles não vão precisar refinanciar a dívida, pelo menos não no curto prazo. E no longo prazo, eles têm 24 bi quase de ativos, quase 14 bi de liabilities, de dívidas para pagar. Só tem que ver o fluxo aqui de pagamento. Eu trouxe isso no vídeo de ontem, super recomendo que você assista se você quiser saber direitinho, mas provavelmente eles conseguem pagar aqui tudo tranquilo, tá? Não é um problema. Vamos ver agora, então, dentro da parte de transações de pessoas de dentro da empresa, né? Então, eles vêm aqui com várias vendas no dia 7 de agosto, no dia 9 de maio, no dia 6 de maio. Teve uma venda de o quê? Praticamente 3 milhões no total. E aí, esses 3 milhões, 2,8 aproximadamente, na verdade, esses 2,8 milhões aconteceram nesses últimos 6 meses, foram mais ou menos o quê? 33 com 20 mil, uns 53 mil ações aí que foram comercializadas e vendidas. Lembro que insiders são pessoas de dentro da empresa que têm informação privilegiada. Se eles estão vendendo, é um indicativo que ou eles estão precisando muito de dinheiro a ponto de vender, ou eles estão
percebendo que o futuro da empresa, da ação, não vai subir tanto quanto outras oportunidades que eles podem achar aí no mercado. Trazendo então aqui embaixo, vamos lá, quem é que manda na empresa? Vocês podem ver que quase 94,5% são instituições, quase 5% são público em geral, né? Eu e você quando compra a cota diretamente, pessoas de dentro da empresa 0,37 e o governo 0,11. E desses, quem é que manda então na empresa? Bom, a gente tem aqui a Vanguard com 15%, a BlackRock com mais 10%, a State Street Global Advisor com mais 6,22%, a JP Morgan com 5, quase 6%, a FMRLC com mais 5%. Então vocês podem ver que tem uma distribuição grande aqui. Lembrando que especificamente aqui no caso da Vanguard, no caso da BlackRock, até mesmo da JP Morgan, né? São empresas que oferecem ETFs, você compra o ETF e aí o ETF compra essa empresa passivamente, né? A qualquer preço que seja. Não necessariamente esse percentual aqui é porque eles de fato detêm, é só porque eles têm aquele ETF. Eles gerenciam o ETF e contabiliza como se fosse deles. Mas não necessariamente quer dizer que eles acreditam nessa empresa. É um lembrete que eu gosto sempre de trazer aqui para vocês. Tendo dito tudo isso, o que é que eu achei então dessa empresa? O setor que ela trabalha é um setor maravilhoso. Agora, ela tem um desprendimento muito grande de capital para a parte de novas tecnologias, para a parte de pesquisa, e ela não é necessariamente focada única e exclusivamente dentro da parte dos aluguéis. Isso faz com que eles tenham oscilações muito grandes dentro do revenue, da receita da empresa. Além disso, eles são extremamente endividados. A gente viu que, apesar de eles terem caixa para pagar agora a dívida desse trimestre, esse ano, na verdade, eles ainda assim têm pagamentos muito grandes, oscilações muito grandes quando tem esses aumentos da taxa de juros. O Trump acabou de ser eleito essa semana, então possivelmente a gente vai ver taxas de juros mais altas por mais tempos, porque ele é mais inflacionário do que, seria mais inflacionário do que a Câmara, né, se comparado. Então é possível que a gente venha ver taxas de juros ficando altas por mais tempo. Se isso acontece de fato, prejudica todas as empresas, inclusive a Ventas, e como elas são muito endividadas, né, como a empresa é muito endividada, isso pode afetar drasticamente aí no preço da cota. Agora, para o longuíssimo prazo, para quem vai investir para 30, 40 anos, eu acho que é um rate que você certamente deveria dar uma estudada mais profundamente, de analisar com mais calma, porque a estratégia dele e a tese dele é uma tese que vai ganhar força, que tende a ganhar força aí para o futuro e para o longo prazo. Então, é o meu feedback aqui com relação a essa empresa, mas agora eu quero saber o seu. O que é que você acha dessa empresa? Você investe, não investe? Se você investe, qual é a sua tese, qual a sua explicação para estar investindo nela? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero escutar muito de você. Peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Todas as semanas a gente traz aqui para vocês análises como essa, completa, tanto o modelo de negócio quanto a parte fundamentalista de vários REITs. E eu super sugiro que você se inscreva agora mesmo, batendo no sininho, que é para não perder nenhum dos próximos vídeos. No mais, eu só lembro a todos, se você quiser saber se esse REIT ou qualquer outra ação, empresa ativo, faz sentido para a sua carteira de investimento, você pode entrar agora mesmo no nosso site, pelo primeiro link aqui embaixo na descrição, nos comentários fixados, agendar a reunião gratuitamente comigo e a gente pode conversar e eu ajudo você aí a montar a sua estratégia de investimento. Combinado? Vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.